Gálatas, no capítulo 5, versos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, Pai bondoso, nós acabamos de ler a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor continue a lançar luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que dela possamos aprender e aplicar as nossas vidas, de maneira que possamos viver com dignidade diante do Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Pedimos que o Senhor não nos deixe à luz do nosso próprio entendimento, mas que o Teu Santo Espírito nos guie, que assim aplique em nossos corações a Tua palavra, para que ela possa ser viva e eficaz em cada um de nós. Fica conosco, nos abençoa, livra-nos de todo mal. É a oração que nós fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto imediatamente anterior é a ponte para que a gente chegue aqui nessa grande afirmação de Paulo, no capítulo 5, verso 1. Para muitos, esse é o coração de toda a carta, quando ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Na semana passada, Paulo usou mais uma vez uma figura do Antigo Testamento, na realidade uma parte da história da redenção, e aplicou ela ao povo de Deus ali na região da Galácia, aqueles que haviam recebido o Evangelho, abraçado a fé, que estavam sendo persuadidos por falsos mestres a deixar o Evangelho e a tentar outra vez se submeter ao jugo da escravidão, tentando se justificar diante de Deus através do cumprimento da lei, em essencial da lei cerimonial. Paulo mostrou ali por meio da história de Sara e Agar que ali a exposição de duas alianças, uma que leva para a escravidão, que aqui está ali representada pelo Monte Sinai, representada por Agar, que era uma escrava, que leva filhos para a escravidão, e outra que leva a verdadeira liberdade, são aqueles que creem na promessa de Deus, aquela que é demonstrada através de Sara. Então ele termina dizendo que nós somos filhos da livre e não da escrava. Por isso, então, ele diz: permaneçam agora livres, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Veja que isso é um martelar constante de Paulo sobre os Gálatas, por conta da insensatez de deixar a graça do Senhor para outra vez correr para o caminho da escravidão das obras. Veja, lá no capítulo 3, a frase de Paulo é marcante no verso 1, quando ele diz: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Ou seja, a luz da cruz de Cristo, quem fez vocês deixarem a graça que é exposta ali na cruz, para voltarem outra vez para as obras da lei. E aqui, de novo, ele vai dizer lá no capítulo 5, verso 7, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes obedecendo à verdade? Então toda a epístola é esse constante martelar de Paulo, chamando os Gálatas a permanecerem firmes, permanecerem livres na liberdade que é conquistada por Cristo Jesus. E aqui, de maneira bem específica, ele nos chama a permanecermos livres em Cristo, vivendo a nossa vida em amor. Veja, dos versos 1 a 4, ele vai reforçar essa ideia de que nós devemos permanecer livres porque Cristo nos libertou justamente para isso. No verso 1,
Ele diz lá: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, ligado àquilo que ele já havia falado nos versos anteriores, eles não são filhos da escrava, eles não são descendentes de Agar, são descendentes de Sara, são filhos da promessa. A obra de Cristo, ela foi consumada justamente para isso, para dar liberdade a eles. Cristo libertou eles e todos aqueles que depositam a sua fé nele. Aí você pode perguntar: pastor, Cristo nos libertou de quê? Nós lemos lá em Romanos capítulo 6 que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Em Hebreus capítulo 10, verso 2, diz que Cristo nos libertou para que nós tivéssemos uma boa consciência, ou seja, para que nós não tivéssemos mais uma consciência que fica constantemente nos acusando. Fomos libertos também da tirania de Satanás, que constantemente nos assedia. 2 Timóteo capítulo 2, verso 26. Nós fomos libertos de todas essas coisas. Mas mesmo que a gente possa tirar tudo isso aí dessa frase de que Cristo nos libertou, Paulo aqui está falando de maneira bem específica que nós somos libertos da maldição que a lei lança sobre aquele que tenta viver por meio dela, sobre aquele que tenta se justificar diante de Deus por meio das obras da lei, por meio da estrita obediência aos mandamentos. Então ele nos libertou da maldição da lei que pesa sobre aqueles que tentam permanecer como justos diante de Deus através das suas próprias obras. Como consequência disso, aqueles que vivem nas próprias obras, aqueles que estão aí amarrados à lei, eles têm dois problemas. Cristo nos libertou disso, de ter essa ideia errônea de que a justiça de Deus se achega a nós através da lei. E tem o problema também da consciência que constantemente acusa. Por quê? Porque nós nunca vamos obedecer completamente à lei de Deus de forma perfeita enquanto estivermos aqui, enquanto não formos glorificados. O texto que nós vemos lá de Romanos no capítulo 7, no momento da confissão, o próprio apóstolo Paulo nos lembra disso. Mas Cristo não nos libertou, não apenas nos tirou todo esse peso, não livrou-nos apenas dessas coisas e dessas consequências, mas Ele nos libertou para que fôssemos livres, ou seja, para que vivêssemos uma vida de liberdade, produzindo os frutos do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus com alegria. Ele nos libertou para que nós vivêssemos como justos, e não apenas para que vivêssemos justos, mas para que permanecêssemos aí. Então, a liberdade é não apenas para não nos engodarmos com as coisas das quais Ele nos livrou, mas para que nós possamos ter uma vida de livres. Por isso Paulo diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ele diz que nós devemos aqui permanecer firmes. A ideia dessa expressão permanecer firmes é de vigiarmos, de sermos fortes. É o termo militar, de suportar ataques, de se defender. Se nós não vigiarmos, é possível que nós tenhamos a nossa fé abalada. É possível que nós possamos temer aquelas coisas às quais Cristo já nos libertou. Embora nós não percamos a salvação, a justificação, é possível que outra vez a nossa mente, o nosso coração seja abalado se nós não vigiarmos. Se nós não permanecermos firmes, crentes verdadeiramente naquilo que Cristo fez por nós. Como nós cantamos aqui no hino 93, nós dizemos lá: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Então a minha fé e o meu amor se firmam ali, no Senhor. Nós precisamos nos firmar nisso, na certeza daquilo que o Senhor Jesus fez. E veja, é muito fácil nós sermos enredados pelo mundo, e até mesmo pela nossa própria consciência. Embora Cristo tenha nos libertado da consciência acusadora, é fácil, irmãos, nós voltarmos a pensarmos que estamos debaixo de condenação. Um teólogo americano chamado Tim Keller, ele
faz uma conjectura. Ele diz assim, muito provavelmente nós sejamos constantemente assaltados pela própria condição do que nós somos. Porque ele diz, nós somos criados à imagem de Deus. Quando nós nascemos de novo, nos é ressaltar essa ideia de que nós somos criados por Deus com um propósito de refletir o seu caráter santo, perfeito e justo. Só que quando nós olhamos para a nossa vida, o que nós vemos? Nós vemos as nossas falhas e as nossas imperfeições. Nós somos constantemente cobrados por nós mesmos de vivermos essa vida de justiça que Deus requer de nós. E aí a gente pode voltar, quando a gente olha para isso, a gente pode voltar a temer. Pode voltar então à escravidão de tentar com todas as forças fazer as coisas certas, adequadas, simplesmente para agradar a Deus, para sermos como Deus quer que nós sejamos, para que assim possamos conseguir o favor de Deus. Mas irmãos, não é nos agarrando de novo na lei, essa é a tentação. De agarrarmos de novo a lei para tentarmos parecermos bons perante Deus, para que assim Ele nos aceite. Para que assim Ele nos aceite. O que nós precisamos fazer é olhar para Cristo, olhar firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem nos libertou para que fôssemos livres. É nele apenas que nós somos aceitos como justos diante de Deus. Se nós vacilamos nisso, aí nós estamos fazendo o quê? Estamos de novo nos colocando debaixo do jugo da servidão. É colocar sobre nós de novo a carga insuportável da lei. É deixar de lado a promessa de Jesus. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus, talvez é um dos versos mais bonitos de chamamento ao pecador. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados de quê? Dos seus pecados, das suas misérias. Olha, aquele povo era oprimido, a elite religiosa da época não mostrava a graça que desde o Antigo Testamento o Senhor dispunha ao seu povo, mas só colocava sobre eles o quê? O jugo da lei. Você precisa fazer isso, mais isso, e mais isso, e mais isso. Eu li uma vez que uma das exigências rabínicas lá para que não se quebrasse o quarto mandamento, a guarda do dia do Senhor, era de que era necessário que no dia do Senhor só se andasse o suficiente para ir ao templo e voltar, porque o que passasse disso era quebra do quarto mandamento, era quebra da lei. Um fardo pesadíssimo. Então, quando nós nos esquecemos da graça de Cristo, do que Ele fez, da liberdade que Ele conquistou para nós, não liberdade para vivermos pecando, mas para obedecermos a Deus livremente, nós estamos colocando sobre nós de novo esse peso. Nós estamos colocando de novo sobre nós essa carga. O jugo, aqui que ele diz, os irmãos conhecem, aquilo que é posto no pescoço do animal de carga para que ele possa puxar ali o arado, para que ele possa puxar uma carga, como se estivéssemos colocando de novo aquilo sobre nós, para que nós carregássemos os nossos próprios pecados. Por isso nós precisamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Manter na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Ele fez por nós, o chamado que Ele faz a nós, para que possamos descansar nele. Para que possamos descansar nele. Viver de forma diferente disso é relegar, é deixar de lado a liberdade que Ele nos deu. E aí Paulo vai mostrar aqui nos versos 2 até o verso 4 quais são as consequências de se relegar a liberdade. Ele diz, permaneçam na liberdade porque foi para que vocês fossem livres que Cristo lhes libertou. Não se escravizem de novo. Mas se você se escravizar de novo, se você abrir mão da graça, se você voltar de novo à lei, o que resta para você? Então aqui são as consequências, ele vai mostrar dos versos 2 ao 4. Lembre-se do contexto aqui da Epístola aos Gálatas. Falsos mestres haviam adentrado no meio deles, falsos mestres de origem judaica, talvez até mesmo fariseus convertidos, que estavam tentando fazer com que os crentes gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, que foram convertidos, para que eles pudessem abraçar de novo toda a lei de Moisés, toda a lei cerimonial que foi abolida em Cristo.
Um exemplo disso, Paulo já deu lá aqui no capítulo 4, o verso 10, quando ele diz: guardai dias e meses e tempos e anos. Ou seja, todas aquelas festividades que passaram, festa dos tabernáculos, dia da expiação, o Purim, enfim, as várias festas que Deus havia dado na lei, eles estavam voltando, os cristãos voltando a guardar essas festas de novo. Provavelmente também a dieta, de não comer animais sufocados, os animais impuros, e o que é constantemente cobrado aqui, o rito da circuncisão. Isso era voltar a abraçar a lei, era tentar se justificar diante de Deus cumprindo essas coisas. Qual a consequência de voltar a isso? E aqui para nós, a gente não vê hoje essa tendência judaizante, né, de voltar à lei cerimonial que foi abolida em Cristo. Mas nós somos tentados a fazermos da lei moral, os 10 mandamentos, um meio de nos justificarmos diante de Deus. Isso também é coisa semelhante ao que Paulo está falando aqui. Qual a consequência disso? O verso 2 ele vai nos mostrar que se fizermos isso, nós basicamente estamos anulando a obra de Cristo. Veja o verso 2, ele diz: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, ou seja, se vocês abraçarem de novo as obras da lei, Cristo de nada vos aproveitará. E veja que aqui ele não está falando simplesmente do rito da circuncisão em si. Ele está falando de substituir a justiça de Cristo, a confiança que eles têm de se achegarem em Deus por aquilo que Cristo fez por ele, pela observância das obras da lei. Veja, o rito da circuncisão era o rito de iniciação no judaísmo. A criança, ao 8º dia, era circuncidada, mostrando ali que ela fazia parte do povo de Deus, mostrando esse sinal de que era separada por Deus e que estava sendo purificada, para que pudesse, então, servir a Deus. Na antiga aliança, a circuncisão ela tinha o seu valor. Então não é para dizer que a circuncisão é algo mal, não. A circuncisão na antiga aliança ela teve o seu valor. Em Romanos capítulo 4, verso 11, Paulo diz que Abraão recebeu o sinal da aliança, que é o selo da justiça da fé. Então, a circuncisão no Antigo Testamento era o sacramento do Antigo Testamento. Ela tinha um valor naquele tempo, que foi agora substituído pelo batismo. Por isso não tem mais valor para as nossas vidas hoje. Mas para que a gente entenda que isso que não é simplesmente uma questão de que, não, se circuncidou, tornou nula a obra de Cristo. No Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo 16, verso 3, vejam aí comigo esse texto, Atos 16, 3. Vejam do verso 1, a gente entender o contexto aí. Diz assim, chegou também, Atos 16, do 1 ao 3. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Verso 3. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Vejam, se o problema era circuncidar, então Timóteo estava perdido. Timóteo foi circuncidado. E o que espanta muitos ora, Paulo está dizendo aquilo que se você se deixa circuncidar, você anulou a obra de Cristo. Por que ele circuncidou Timóteo aqui? Então, e aí esse é o meu ponto. Que a questão não é a de fazer o rito em si. A questão é de substituir a justiça de Cristo por a justiça desses ritos. O que Paulo está fazendo aqui, quando ele circuncida Timóteo, ele está fazendo aqui aquilo que ele ensina lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20. Ele diz, eu fiz-me fraco para com os fracos. Para os judeus, que à época ainda não conheciam o evangelho, chegar lá Paulo chegar com um gentio no meio deles, às vezes adentrar na sinagoga, aquilo ali era
algo terrível para o judeu, estava tornando o ambiente impuro. Paulo seria considerado um imundo por andar com um gentio. Então o que ele faz? Sendo ele filho de mãe judia, ele o circuncida, para que assim não houvesse falatório acerca dele. Mas Timóteo tomou o símbolo da circuncisão como aquilo de a nacionalização dele como judeu, achando que a justiça dele diante de Deus adivinha daquele rito. Não, de forma nenhuma. Então o ponto de Paulo aqui é de que se a gente volta então a tomar as obras da lei, ou qualquer obras, como meritórias diante de Deus para a salvação, quando nós tentamos dividir com Cristo a justiça, para que ele nos salve em uma parte e nós façamos a nossa parte, nós estamos fazendo de Cristo um meio salvador. Então se você faz isso, Paulo diz, Cristo não serve de nada para você. Cristo não serve de nada para você. Se a sua justiça está baseada nas obras, naquilo que você faz na lei, e mais o que Cristo fez, não precisa anular Cristo. Basta acrescentar a Ele as obras. E isso aí já é tomar as obras de Cristo como nulas. Elas não servem de nada. Irmãos, pensem, como é que as nossas obras podem ser somadas a Cristo para ser contadas em nosso favor para a nossa salvação. Lembre-se daquilo que Isaías diz lá em Isaías capítulo 64, verso 6. Ele diz que as nossas obras elas são como trapos de imundície. Como as nossas obras poderiam acrescentar alguma coisa em nosso favor para nos justificar diante de Deus? Quando nós fazemos isso, aí nós estamos comparando. Equiparando, colocando no mesmo patamar as nossas obras, que Isaías diz que são consideradas como os trapos imundos de uma mulher em seu período menstrual. Esses trapos de imundícia pode ser que era o absorvente da época. O sangue ali do período menstrual tornava a mulher imunda. Então Paulo está dizendo, as nossas obras, elas são imundas, elas são impuras. E quando a gente acha que elas somam alguma coisa com aquilo que Cristo faz, a gente está dizendo que o sangue puro, o sangue bendito de Cristo que foi vertido em nosso favor, é igual à miséria das nossas obras, que são imundas. E se você faz isso, Cristo não serve de nada para você. Você não tem como ser considerado como justo diante de Deus. O que nós precisamos fazer, irmãos, é aquilo que Paulo disse que fez em Filipenses no capítulo 3, verso 8. Ele diz que de todas as suas boas obras, todas as coisas excelentes que as pessoas viam diante dele, diante dos homens, e alguns até diante de Deus, como que para muitos era contado, que poderia ser contado como sua justiça, Paulo diz em Filipenses 3, verso 8, eu considero tudo isso como perda, como refúgio, como nada, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, quando nós abraçamos de novo as obras ou tentamos nos justificar por meio delas, nós estamos trocando a justiça de Cristo pela nossa própria justiça, ou equiparando as duas. Paulo diz, Cristo não serve de nada para você nesse caso. Mais que isso, pesa sobre nós uma obrigação. Veja o verso, ainda no verso 2, no verso 3, na realidade. No verso 3 ele diz, de novo testifico, a todo homem que se deixar circuncidar, ou seja, que tenta se justificar por meio das obras da lei, está obrigado a guardar toda a lei. Era isso que os judaizantes queriam. Em Atos, vejam que eu mostrei para vocês lá no começo da epístola, já faz muito tempo que a gente viu isso, mas em Atos, no capítulo 15, a gente vê lá a disposição de Paulo ir até Jerusalém para resolver esse problema do que deveriam ser feito com os gentios que criam
se era necessário que eles de novo que eles cumprissem a lei de Moisés de novo. Vejam, lá no capítulo 15, verso 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E o verso 5 diz: e insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. O que Paulo está dizendo aqui é: bom, se você quer se justificar pela lei de Moisés, cumprindo todos os ritos, você não pode fazer isso de forma parcial. Você é obrigado a guardar toda a lei para ser considerado como justo diante de Deus. Vejam Gálatas 3,10, o que Paulo diz lá? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas prescritas no livro da lei para praticá-las. Quem diz isso é a própria lei. Então, se você quer abraçar, não pode ser só o rito da circuncisão, não pode ser só a dieta, não pode ser só o calendário. Tem que abraçar toda a lei e guardá-la perfeitamente diante de Deus. É a obrigação de guardar tudo. Isso, irmãos, é terrível. Essa obrigação de guardar tudo, ela é um fardo insuportável, o qual nós não podemos carregar. Quem ilustra bem isso aqui é John Bunyan, no livro O Peregrino. Na história, depois que o cristão ele sai do pântano do desespero, ele encontra um homem chamado Senhor Sábio Segundo Mundo. O cristão está fugindo da cidade da destruição, ele está caminhando para se salvar, ele está buscando a cidade celestial, está querendo se livrar do fardo que está nas suas costas, que são os seus pecados, e o evangelista mandou ele ir para a porta estreita, porque da porta estreita ele iria chegar no lugar onde ele seria salvo. A gente vê na história que lá é aos pés da cruz, é em Cristo, onde ele é livre do seu fardo e segue então, livre dos seus pecados e segue então para a cidade celestial. Mas assim que ele sai do pântano do desespero, ele encontra um homem chamado Senhor Sábio Segundo Mundo. E esse Sábio Segundo Mundo oferece a ele um atalho para se livrar do seu fardo, para se livrar dos seus pecados. E qual é o atalho que ele diz? Você precisa ir na casa do Senhor Legalidade, que fica perto daquele monte. E depois a gente vai descobrir que o nome daquele monte é o Monte Sinai. Ou seja, o caminho que o Sábio Segundo Mundo estava dando era o caminho do legalismo. Era o caminho da lei. Era de tentar cumprir todos os mandamentos. O Senhor Legalidade ia mostrar para ele todas as regras que ele precisava seguir para que ele pudesse então tirar aquele fardo das costas. Só que o que acontece? O cristão vai se dirigindo para lá, mas à medida que ele caminha e ele chega perto do monte, que representa a lei de Deus, ele olha e tem uma hora que ele tem medo de que o monte caia sobre a sua cabeça, tão alto é ele. E assim somos nós quando olhamos para a lei. À medida que nós vemos quantas vezes nós quebramos a lei de Deus, se nós olharmos só para isso, se depender de nós escalar esse monte para sermos salvos, o que vai sobrar para a gente? Desespero. E ele trava ali. Ele fica parado, com medo e não consegue ir para frente nem para trás. E o evangelista chega lá para ele e vai botá-lo de novo no caminho. Mas lá ele diz 3 coisas. Ele fala de 3 coisas que o cristão devia odiar naquele conselho que o Senhor Sábio Segundo Mundo tinha dado a ele. Que são as 3 coisas que ele devia odiar. O fato daquele homem ter tirado ele do caminho, que era o caminho da salvação, o caminho da porta estreita que levava a Cristo. O fato daquele homem ter feito a cruz se tornar odiosa perante ele, porque ele preferiu deixar o caminho da cruz e seguir o caminho da lei. E, por último, pelo fato de ele ter sido colocado num caminho que leva à morte. E são essas 3 coisas que nós conseguimos. Sair do caminho da verdade, aborrecer a cruz de Cristo e caminhar para a morte. Quando nós tentamos nos justificar pela lei. Quando nós dizemos que tentamos mostrar que somos bons diante de Deus porque fazemos isso ou porque fazemos aquilo outro. Nós temos que cumprir toda a lei e nós não conseguimos. Então nós estamos rumando para a morte.
fazendo a cruz odiosa aos nossos olhos e saindo do caminho. E é justamente isso que Paulo fala aqui no verso 4, o verso seguinte, quando ele diz: então, se vocês tentarem de novo seguir por esse caminho, ele diz, de novo eu testifico, todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Ele diz, verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ser excluído completamente do caminho da graça. E veja, o pior disso tudo, irmãos, para sair do caminho da graça, você não precisa necessariamente negar a Cristo. Negar que ama Ele, que conhece Ele, confessa Ele. Você não precisa fazer isso. Basta tão somente você confiar na sua justiça, ainda que de maneira parcial, para a sua justiça diante de Deus. Seguir esse caminho é andar por um outro caminho. Irmãos, não é sem motivos que Jesus lá em Mateus capítulo 7, verso 21, ele diz que naquele dia, no último dia, muitos virão e vão dizer, mas Senhor, Senhor, nós não fizemos milagres no Teu nome, não expelimos demônios no Teu nome. A reclamação daquelas pessoas é de que elas fizeram boas obras. Elas agiram de maneira adequada. Mas no fim, a motivação delas estava errada para fazer aquelas coisas. O coração delas não tinha confiança em Cristo. O fim delas não era Cristo. As obras não eram feitas para a glória de Deus. E por fim elas se perderam. Aí a pergunta é, então pastor, quer dizer que a gente pode perder a salvação? A gente pode perder a salvação? Quando a gente olha só para esse texto, caiu da graça, quer dizer que ele estava firme, depois saiu. Então quer dizer que a gente pode perder a salvação. Mas quando a gente olha para toda a Escritura, aí a gente vai entender. Vejam aí 1 João, capítulo 2, verso 19. João 2. Paulo está falando daqueles que se perdem, daqueles que não permaneceram no caminho da graça, porque eram contra Cristo. Ele diz, verso 19, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, permanecer no ensino errado até o fim, se afastar, isso aí que é o cair da graça. O que João diz? Que na realidade essas pessoas nunca foram dos nossos. Eles estavam simplesmente enganados no nosso meio. Nunca conheceram de fato a Cristo. Daí a necessidade de, olhando para tudo isso, nós hoje nos arrependermos se essa é a nossa condição. Irmãos, é muito fácil cair nesse erro da soberba, do orgulho espiritual, por conta daquilo que nós fazemos com relação ao reino de Deus. É muito fácil nós deixarmos Cristo de lado e acharmos que somos bons o suficientes para estar na presença de Deus por causa daquilo que nós fazemos. E vejam, são coisas boas, é o cumprimento adequado da lei. E quando a gente pensa nesse dia, servir ao Senhor, você pode pensar, nós somos tentados a isso. Senhor, graças a Deus, porque eu não sou como o irmão fulano de tal, porque hoje, mesmo em tempo da pandemia, mesmo eu correndo o risco de me infectar e morrer, eu vim para a casa do Senhor, mas o meu irmão ficou em casa. E achar que isso lhe torna mais aceitável diante de Deus por causa do outro que acabou ficando. A soberba está aí sempre batendo a porta do nosso coração, fazendo com que nós contemos aquilo que Deus tem colocado para que nós façamos com alegria, com gozo diante dele, servir ao Senhor, muitas vezes como algo meritório, como algo que é a nossa justiça diante de Deus. Se temos feito algo que tem nos tornado
assim soberbos ou confiantes nas nossas obras, que possamos nos humilhar hoje. E aí está o perigo, né, pastor? De achar que... Sim, de achar que aquilo que nós fazemos é suficiente, quando na realidade só a obra de Cristo é suficiente para a nossa justiça. Se nós vivemos pela nossa própria justiça, Paulo diz, você já caiu da graça. Por isso nós somos chamados hoje, se fazemos isso, chamados ao arrependimento, chamados a crer, a voltar. E aí aquilo que eu sempre falo, enquanto tem vida, tem esperança. Nós dia a dia somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados e confiar na graça que Cristo nos dá. É por isso que a cada domingo, depois de lermos o texto de convocação, do chamamento do Senhor para louvarmos a Ele, nós vamos depois ao texto de confissão, lembrando que nós somos indignos, mas que pela graça de Cristo, pelo seu amor sacrificial, por aquilo que Ele fez nos substituindo e nos dando justiça, é que nós somos aceitos diante de Deus. Então essas são as 3 consequências de não abraçarmos a justiça de Cristo. É anular a obra dele, é ter sobre nós a obrigação de guardar toda a lei. E por último, se permanecer isso, de maneira final, cair da própria graça. Então Paulo diz, permaneçam livres. Permaneçam livres. Mas não é permanecer livres simplesmente se evadindo dessas coisas, que nos levam de novo à condenação e à escravidão, mas é vivendo também de maneira adequada. Ele vai terminar os versos 5 e 6, dizendo assim no verso 5. Efésios 5, 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Em vez de lutar para se justificar, Paulo chama os gálatas a aguardarem na justiça, que é a nossa esperança baseada na fé. Essa esperança aqui não é um mero desejo de que algo aconteça naquele negócio. Você acha que vai chover amanhã? Eu espero que sim. Não é isso. Essa esperança que nós temos é uma certeza absoluta, é uma firme convicção da obra que Cristo realizou. Firmeza, certeza absoluta. E Paulo diz aqui que é o Espírito Santo. Ele diz, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança ou a absoluta certeza da justiça que provém da fé. Pela obra do Espírito Santo. Vejam que é por isso que não é à toa que lá em Romanos no capítulo 8, Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos de Deus. É o Espírito Santo que nos dá a absoluta certeza da fé que nós pertencemos ao Senhor, independente das nossas obras. É por isso que o apóstolo Paulo diz também lá em Efésios capítulo 1, verso 14, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, a nossa garantia, estando Ele em nós, Ele conversando com o nosso coração, nos convencendo de nós somos filhos de Deus. Ele também é em si a garantia, a certeza absoluta de que nós somos filhos de Deus. Ele é o penhor da nossa herança. Por isso nós podemos ter essa fé verdadeira e fugir dessa escravidão da lei mais uma vez. E essa fé verdadeira, ela vai se manifestar através do amor. Paulo diz no verso 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Então o que ele está dizendo aqui é que o ser circuncidado não influi em nada para a sua salvação. Aí, com isso aqui ele acaba com a intriga também, né? Porque podiam simplesmente pensar, agora os gentios podiam pensar, bom, se ser circuncidado não tem valor nenhum, então quer dizer que não ser circuncidado tem algum valor diante de Deus. Paulo diz, nenhuma coisa nem outra tem valor algum. Não é ser circunciso ou não circunciso que vai lhe fazer aceitável diante de Deus. Mas a fé que atua pelo amor. Aqui ele vai lembrar que então a fé que nós temos em Cristo Jesus, que nos dá a certeza, a convicção, a certeza absoluta de que em Cristo os nossos pecados foram perdoados, nós somos considerados justos diante de Deus e aceitos nele, é uma fé que atua pelo amor. Nós então que fomos chamados
pela graça. Nós não estamos aí vivendo de qualquer forma, porque não somos obrigados a guardar a lei. Isso não quer dizer que nós vamos viver de qualquer forma. Nós vamos viver na prática do amor. Em que se resume toda a lei? No amor. Ou seja, nós vamos fazer tudo aquilo que Deus requer de nós pela fé. Não mais para alcançar mérito diante de Deus, mas porque Ele nos libertou para que livremente nós pudéssemos servi-lo. Então, amando, vejam, o amor aqui que ele está falando não é o amor, não é esse amor subjetivo, não é esse sentimento romântico, não é empatia. É aquilo que Deus diz que é amar, que é verdadeiramente guardar os mandamentos de Deus. Jesus diz aos seus discípulos, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas fazemos isso agora fazemos isso pelo Espírito de forma livre. Não como escravos da lei, mas libertos para amar, libertos para servir. Então, que nós não voltemos à escravidão, que nós não anulemos a cruz de Cristo, que não voltemos a colocar a lei, as nossas boas obras, como algo que nos justifica diante de Deus, que não venhamos assim a demonstrar que nos afastamos da graça, mas que firmados em Cristo Jesus, nessa fé inabalável que nós temos naquilo que Ele fez por nós possamos viver uma vida de amor e de serviço ao nosso próximo, demonstrando aquilo que Cristo realizou nos nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe.